Boa tarde, turma. Espero que todos vocês estejam bem. Então, retomando, mais uma aula de matemática nesse dia 1/12 de 2020. Já encerrando o ano letivo, Não encerrando as aulas de matemática, mas estamos, findando o ano de 2020. Eu espero que todos tenham, por mais que foi um ano atípico, tenham tirado bastante ensinamentos e se mantendo firme, com foco de continuar, Então, hoje, na aula de matemática, eu vou trabalhar com vocês dando continuidade já a este assunto que eu já trabalhei com vocês em alguma aula, que é o estudo dos números decimais, Então, dentro do estudo dos números decimais, aprenderemos mais um pouco a leitura dos números decimais e as operações com números decimais, tá bom? Mas antes de tudo isso, é essencial que façamos juntos uma oração em agradecimento pela nossa saúde, pelos momentos até de dificuldade, enfatizando sempre que é bom a gente sempre estar com pensamento positivo. Então, façamos agora juntos a oração. Pronto, então, na nossa programação, como eu convidei a vocês a juntos, fechemos os nossos olhos e façamos a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pronto, então, agora iniciaremos o conteúdo que eu acabei de falar para vocês, sobre os números decimais. Então, os números decimais são números racionais, representado no conjunto pela letra Q, não inteiros expressos por vírgulas e que possuem casas decimais, por exemplo, como vocês podem ver aí, 1,54, 4,6, 8,9, entre outros. Eles podem ser positivos ou negativos. As casas decimais são contadas a partir da vírgula. Por exemplo, o número 12,451 possui 3 casas decimais, ou seja, 3 algarismos após a vírgula. Continuando. Pronto, então agora temos a leitura de números decimais. Exemplo: a leitura dos números decimais é feita pela união da parte inteira do número, expressa antes da vírgula, e a quantidade de casas decimais depois da vírgula, que corresponde à parte fracionária, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo e etc. Para compreender melhor, vejam aí alguns exemplos.
você tem 0,1. Então, só tem um algarismo na casa decimal. Aí, 1/10. 0,4, 4/10. 0,01, já tem quantos algarismos? 2, que representa o 00 do 100, centésimo. Então, aí é 1/100. 0,35, 35 centésimos, por possuir duas casas decimais. 0,125, 125 milésimos. Quando a gente escreve 1000, não são 3 zeros? Então, essas 3 casas que estão na parte decimal representam a expressão, aliás, utilizada é milésimos. Então, 125 milésimos. Operações com números decimais. Então, temos as 4 operações matemáticas também com números decimais: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E para realizar as operações de números decimais, devemos alinhar os números segundo a vírgula e as casas decimais que possuem. Seguindo. Então, temos aí o exemplo da adição. Vejam, eu já coloquei aí armado a conta. Então, tem 0,2 mais 0,9. Então, a gente segue a regra normalmente como a gente faz as operações com números naturais. Só que, nesse caso, temos que lembrar de escrever a vírgula de um número. Aí, quando for escrever outro número, a vírgula tem que estar abaixo da vírgula. Nesse caso aí, 9 mais 2, 11. 1 vai 1 para a parte inteira. E ele mesmo, somado aos zeros, deu igual a 1. Então, deu 1,1. Tem 2,35 mais 0,17. Lembrando de colocar vírgula abaixo de vírgula e somar normalmente, como se fosse um número natural. Temos aí 89,36 mais 0,035 mais 97,89. Vocês podem observar que aí tem números onde na parte decimal tem 3 algarismos. Aí fica uma organização um pouco, popularmente, né? Um pouco troncha, mas tem que lembrar que está dessa forma porque a vírgula tem que estar abaixo de vírgula. Somando tudo isso de trás para frente, resultou em 187 inteiros e 285 milésimos. Entenderam? Na subtração, a mesma coisa. Então, escrever o número vírgula abaixo de vírgula e fazer a subtração normalmente. Seguindo. Pronto. Então, aí agora vocês têm a multiplicação e a divisão. Eu já vou adiantando para vocês que na divisão, os alunos que estão assistindo a videoaula pausadamente, vai entrar em contato comigo no privado, que eu vou explicar, podendo até ser numa chamada de vídeo, ou então o aluno, para tirar dúvida, eu faço o vídeo na hora, entendeu? Uma chamada de vídeo, pode ser, para que possam tirar dúvidas, tá certo? Então, temos aí a multiplicação. Na multiplicação não há a preocupação de colocar vírgula abaixo de vírgula, mas tem que ter o cuidado de esquece um pouco a vírgula, né, do multiplicando e multiplicador, e no finalzinho o produto, aí se conta de trás para frente as casas decimais de acordo com o número de casas que tem nos 2 números que foram multiplicados. Veja aí no primeiro exemplo. 3,2 vezes 2,1. Então, o produto foi 6,72. Por quê? Porque no multiplicando e multiplicador, temos uma casa decimal, mais uma casa decimal, foram 2 casas decimais. Para colocar essa vírgula entre o 6 e o 7, aí se conta de trás para frente. 1, 2 casas, aí ficou 6,72. E isso servirá para as outras contas de multiplicação. Já falei, no caso da multiplicação, não precisa ter essa preocupação como se tem na adição e subtração, de colocar vírgula abaixo de vírgula. Divisão, a mesma coisa. Retira as vírgulas, divide normalmente e depois
ela, consequentemente, vai aparecer, né, com a necessidade do acréscimo do zero, mas não é preciso vocês dividirem com a presença da vírgula. Volto a dizer, quem quiser uma explicação mais precisa em relação à divisão de números decimais, entre em contato no privado, que eu estarei com material em mãos para explicar. Pronto. Então agora eu estou promovendo para vocês os exercícios. Tem a expressão aí, exercícios resolvidos, mas eles não estão resolvidos, tá? Vocês que tentarão resolver e eu enviarei a resposta para que vocês possam conferir, tá certo? Então, tem aí essa primeira questão. Indique quais números decimais são expressos pelas seguintes frações. Ou seja, fazer essa divisão do 7 por 8, do 2 por 3, 55 sobre 25 avos, fazer essa divisão dessas frações para que vocês tenham como resposta o número decimal. Seguindo. Temos aí nessa segunda questão, some os números decimais abaixo. Lembra do que eu falei na explicação? Na continha de adição, tem que se preocupar em colocar vírgula abaixo de vírgula. Aí se resolve a adição e, consequentemente, a vírgula vai estar abaixo da vírgula. Tá certo, gente? Isso daí é muito simples. Vocês respondam, armem essa continha abaixo dessa questão, colocando letra A, arma a conta e tenta resolver, e sucessivamente com as outras letras. Uma questão do Enem de 2011. O dono de uma oficina mecânica precisa de um pistão das partes de um motor de 68 milímetros de diâmetro para o conserto de um carro. Para conseguir esse dono vai até um ferro velho e lá encontra pistões com diâmetro iguais a 68,21 milímetros, 68,102 milímetros, 68,001 milímetros, 68,02 milímetros e 68,02 milímetros. Para colocar o pistão no motor que está sendo consertado, o dono da oficina terá de adquirir aquele que tenha o diâmetro mais próximo do que precisa. Nessa condição, o dono da oficina deverá comprar o pistão com qual diâmetro? Veja, analise lá no problema 68 milímetros e veja quais desses números estão mais próximos do número exato 68. Tá? Aí vocês vão marcar alternativas. Se não tiver nenhuma dessas alternativas, vocês escrevem ao lado nenhuma das respostas. Tá certo, gente? Então, em relação à atividade, por hoje é só. Mas segue aí o slide, o último slide para a gente encerrar. Então, encerrando a nossa aula de hoje, lembrando para vocês que eu estarei à disposição para tirar dúvidas, se vocês quiserem fazer chamada de vídeo, a partir das 13 horas. Então, eu já estendi um pouco o horário que eu estava recebendo até as 17 horas, então eu estendo até as 19 horas. Tá certo, gente? É um pouco complicado atender alunos que estão entrando em contato às 23 horas, muitas vezes até 0 hora. Então, quando eu visualizo pela manhã, eu peço desculpas porque não tive condições de atender. Então, eu vou encerrando com uma frase não considero conscientizadora, mas sensibilizadora, porque muitas vezes a gente perde tempo com coisas que não favorecem o nosso crescimento. Então, essa frase é de minha autoria, tá? Então, tem aí, ó, estar conectado positivamente
é interagir com algo ou alguém que promova o nosso crescimento, o seu crescimento. Se algo não acrescenta nada de positivo a você, desconecte-se. Desconecte-se. Boa atividade. Lembrando, muitas vezes a gente está perdendo muito tempo, valorizando tanto vídeos, influenciadores digitais. Eles estão cada vez mais crescendo. Nós estamos favorecendo também aos idealizadores de vários jogos, de games, e não estamos criando, estamos numa zona de conforto onde não está favorecendo o nosso crescimento, e sim o crescimento dos influenciadores digitais e dos idealizadores de jogos. E o tempo vai passando e você não vai tendo noção de que está ficando para trás. Pois bem, tente se conectar e interagir com algo que faça você crescer, tá bom? Um abraço, boa atividade e eu estou aguardando a devolutiva. Lembrem-se, nós estamos no período de validar as atividades e a interação dos alunos que não deixaram de entrar em contato com os professores e a escola durante este período de isolamento social e da pandemia. Vocês tentem, de alguma forma, quem não foi buscar atividade digitada, dá uma passadinha na escola para ir pegar, e quem se atrasou por questões particulares em relação às aulas remotas, mas tenta pelo menos comparecer na escola para ver as atividades digitadas. Porque tem pessoas que escutam os áudios, conseguem até visualizar as aulas, mas tem algum problema particular que não consegue enviar, não sei, utiliza o celular de uma pessoa, mas quando vai para pegar novamente e enviar a atividade não consegue. Então, tem as situações justificáveis, mas também tem as injustificáveis se silenciar. Tá certo, gente? Boa atividade novamente para vocês e até a próxima aula.